Irmãos, quando a irmã Marisa me convidou, eu falei na hora, né? Será um prazer, né? Porque ser instrumento de Deus é um prazer, né? Sempre é um prazer fazer aquilo que a gente sente que Deus quer que a gente faça, né? E se fomos convidados é porque Deus tocou no coração, então é um prazer, né? Ela deu o tema e eu falei, uau, gente, que tema. Aliás, vocês estão de parabéns. Esse quarteto tem que continuar, viu, pastor? Porque o quarteto maravilhoso, né? Vocês realmente, assim, que Deus abençoe o lar de vocês, que vocês possam continuar assim unidos, clamando a Deus, para ser força um do outro, ser força em família. Irmãos, orem muito por esses casais, esses dois casais, por todos, né? Mas esses dois casais que estão com o ministério muito sensível para um momento que nós estamos vivendo, onde as famílias estão tão desvalorizadas. E Deus tem iluminado vocês com temas incríveis a cada ano, né? Então é um privilégio realmente muito grande. Eu espero que Deus possa estar realmente fazendo fluir aquilo que Ele colocou no meu coração. E aí eu pensei, que tema? Porque nesse momento nós estamos com problemas muito grandes de perdão. Ninguém quer perdoar ninguém. O óculos tem hora que parece que me mantém mais distante. Ninguém quer perdoar ninguém. Qualquer coisinha que alguém faz, como assim? Fez comigo, como foi falado aqui, né? Como assim fez isso comigo? Como assim? Nós tivemos um monte de cancelamento aí pela internet, né? Eu parei até de postar qualquer coisa. Eu falei, meu Deus do céu, de repente eu vou postar uma coisa igual a Marta, de vez em quando a gente imbricava, né? No Facebook, eu falei, vou implicar mais não, porque vai que alguém acha que é alguma coisa séria e as pessoas começam a falar um monte de coisa. Eu falei, opa, a gente precisa agora se preocupar com o que a gente coloca, porque de repente vem um monte de coisa para cima da gente. Então as pessoas estão com muito ódio. O Covid fez com que nós passássemos a ver o outro ser humano como inimigo, porque você está vindo à minha casa para trazer doença. Então, antes éramos receptivos, eu mesma, irmãos, eu já não sou como eu era. Quem lembra de mim antigamente, eu adorava a minha casa cheia, né? Eu não tenho sentido mais isso. Então, depois do Covid, muita coisa mudou na nossa mente, muita coisa mudou realmente nos nossos corações. Então, falar de perdão no momento em que realmente a gente está precisando aprender a voltar a perdoar. Porque o perdão, ele é um mandamento de Deus. Então, famílias, a hora de perdoar é agora, agora. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Texto de Efésios 4, 26. E aí eu sempre quero, vamos lá, primeiro ver então, né, a primeira palavra aí, e aí nós vamos lá para algumas definições de família. E aí, uma definição é uma instituição social fundamental, composta por pessoas unidas por laços biológicos, afetivos ou legais. Então, uma instituição social fundamental. Fundamental, a gente sabe que é o fundamento. Sem aquilo ali, não tem como a situação prosseguir. Essa igreja, o fundamento dela é enorme, cabiam pessoas lá dentro que a gente, né, quase nem via, né? Pelo menos eu não via, não sei se, se é porque eu ainda era pequena, mas não, já não era tão pequena assim, né? Quer dizer, também não cresci, complicado. Mas, enfim, tinha que ter fundamento. Uma casa que não tem fundamento, ela cai. Então, se a família é uma instituição fundamental, sem família, a sociedade, ela rói. Mas as pessoas não estão valorizando a família. Então, nós estamos com um problema sério na sociedade. Ela é composta por pessoas unidas por laços biológicos, nasceu daquele pai, daquela mãe, ou daquele pai, ou daquela mãe, nasceu daquele pai, daquela mãe. Afetivos, eu tenho um amor tão grande que é minha filha de coração. Eu realmente, o que eu sinto pelos meus filhos, eu sinto por essa pessoa. Então, realmente é afetivo. Nossa, eu amo tanto essa pessoa que é como se fosse minha mãe. Eu respeito os conselhos dela, as orientações dela, até as broncas dela, como se fosse minha mãe. Esse homem como se fosse meu pai. Então, afetivos.
ou legais, né? Legalmente, agora essa pessoa é responsável por essa pessoa, então agora, né, virou família. Outra definição é compreendida como a primeira instituição responsável pela socialização dos indivíduos. A primeira. É aqui que o indivíduo ele passa a se socializar, ele aprende como é que ele vai lidar com as outras pessoas. Tem até, muita gente já deve ter estudado sobre isso, os meninos lobo, as crianças que acabaram sendo descobertas depois, crianças que não falavam, crianças que não conseguiam comer direito, os próprios dentes passaram a ficar como dentes de animais que foram criadas por lobos. E aí, desde bebezinhas, nunca viram seres humanos, com isso também não sabiam andar, como nós, não sabiam falar, se comunicar, não sabiam viver como ser humano. Eram seres humanos, biologicamente eram seres humanos, mas a mente não era de seres humanos, não conseguiam se socializar com seres humanos. Então, essa parte de socialização, quem faz é a família, né? Se nós hoje conseguimos nos comunicar, é porque nós tivemos uma família que nos ensinou, né, a nos comunicarmos. É um pilar fundamental da sociedade, é um lugar sagrado para a transmissão de valores e a criação de laços fortes. É dentro da família que se transmite os valores que se tem, é dentro da família que se cria laços fortes. Que laços fortes são esses que nós estamos criando? Que valores são esses que nós estamos transmitindo dentro dos nossos lares? Como é que são formadas essas famílias? Aí, vamos lá. A primeira família, nós não escolhemos. Ninguém aqui escolheu a sua primeira família. Eu quero aquela ali. Eu acho até que eu tive esse privilégio, porque se fosse eu escolher, eu quero aquele pai ali, eu quero aquela mãe ali, né? Mas não foi assim. Não foi assim que aconteceu. E eu tenho certeza que um montão de gente aqui ia fazer isso também, né? Eu quero esse pai mesmo, eu quero essa mãe mesmo, né? A maioria ia escolher, né? Mas não foi assim. Nós não escolhemos a primeira família, né? Nós nascemos na primeira família. Mas essa primeira família, a maioria de nós, quem cuidou foi essa primeira família. Eu gostava muito de falar para os meus alunos que se você precisa respeitar a tua mãe, quem te cria, tua mãe, teu pai, você precisa respeitar essa pessoa, porque sem essa pessoa você nem estaria mais aqui. Porque as fezes e a urina que uma criança faz, se ninguém trocar aquela fralda, essa criança ela vai morrer. Porque o que vai ter de bactérias, de tudo mais ali, esses vermes vão comer essa criança viva. E não vai sobreviver. Então, se você hoje está aqui, é porque alguém cuidou de você. E uma coisa incrível, que Deus é tão tremendo, que Ele dá para a gente, não uma pessoa assim, grande, igual a mim, quer dizer, não sou tão grande, mas assim, não uma pessoa já adulta, que a gente pode ver um monte de defeitos, dá para a gente um bebezinho, tão bonitinho, tão frágilzinho, tão gostosinho. Todo mundo aqui um dia foi esse bebê lindo, todo mundo aqui um dia foi esse bebezinho lindo e que cativou o amor de alguém, despertou o amor de alguém para poder cuidar, para amar, para cuidar. E qualquer coisa que esse bebezinho fazia, e quem amamenta sabe que quando começa a nascer os primeiros dentinhos, né, Marlon Lopes? A gente ganha dentada. Toda mãe aqui sabe disso, né? Ele disse, não lembra, né? Claro, né? Mas as mães que amamentaram lembram disso, né? E é terrível, né? A gente vai no céu e volta, porque é terrível, né? Mas a gente não fica com raiva daquele bebezinho que mordeu e que a dor é terrível, né? A gente não fica com raiva, porque a gente sabe que a intenção não foi de machucar. A intenção não foi de machucar. E aí a gente continua amando. Hoje, Dia das Mães, né? Independente de qualquer coisa, eu começo e tal, mas a gente se sente tão bem de ser lembrado, né? Que olha, né? Por causa de mim que você está aqui, né? É tão bom, né? Lembrar disso. Então, não escolhemos a primeira família. E essa primeira família que nós não escolhemos, muitas vezes também nos fere. Quantas vezes a gente, os nossos pais, e aí vamos falar como filhos, né? Lembra dos seus pais. Quantas vezes seus pais brigaram com você e você acha que não merecia aquela bronca? Quantas vezes, de repente, você apanhou
E você acha que você não merecia aquela surra. Foi teu irmão, teu pai nem quis te ouvir, tua mãe nem quis te ouvir. E deu aquela bronca em você, botou de castigo, bateu, tirou alguma coisa que você gostava muito. Foi injusto e deu para o outro aquilo que você achava que devia ter sido teu. Com certeza alguma coisa assim aconteceu. E a gente, às vezes, fica numa ferida tão grande. E a gente fica lembrando, às vezes, daquilo. Às vezes, isso é uma coisa que acontece uma vez, durante toda a nossa vida. Se a gente for parar para lembrar quantas vezes o meu pai foi injusto, quantas vezes a minha mãe me bateu forte e eu não merecia aquela surra. Às vezes foi uma vez, ou duas vezes, a gente lembra. Mas todos os anos da nossa vida, duas vezes aconteceu. Ou uma vez aconteceu. E às vezes teve algum motivo para que naquele momento aquele pai, aquela mãe se perdesse. Por quê? Quem é pai e mãe sabe que é muito difícil não errar. É muito difícil não errar. Até quando se tem um filho só. Será que nesse momento essa criança está falando verdade ou será que agora está mentindo? Mentiu da outra vez, será que está mentindo de novo? Como é difícil, né? E quem tem a bênção de ter mais de um, piorou, né? Que situação que a gente fica muitas vezes, né? Então, como é que esses pais podem acertar o tempo inteiro? E às vezes a gente leva uma dor dentro da gente que a gente carrega durante toda a nossa vida. Às vezes a gente deixa aquela dor ali dentro da nossa mente que a gente não consegue perdoar os nossos pais. E às vezes alguns podem pensar, nossa, que absurdo não perdoar papai e mamãe. Sim, mas tem muita gente que tem doenças sérias por não conseguirem perdoar situações passadas na infância dos seus pais, e isso é uma coisa realmente muito séria. O perdão, ele é muito importante para quem precisa perdoar, muito mais do que para quem precisa do perdão. Porque o perdão, a falta de perdão traz doenças psíquicas sérias para a gente. E muitas doenças saem como doenças crônicas. São as doenças psicossomáticas, e isso é muito sério. A gente realmente precisa pensar quantas vezes essa pessoa me magoou. Somos feridos, mas nós também ferimos. Quantos filhos não fizeram malcriação para os pais, né? Não falaram alguma coisa de malcriação, de pirraça ali. Quantos pais não choraram já escondidos por coisas que os filhos falaram, por coisas que os filhos fizeram? Agora teve uma mãe chorando, ela pedindo perdão às pessoas porque o filho foi roubar as pessoas no ônibus. Tá aí um monte de gente vendo esse vídeo, né? E no que ela está pedindo perdão, ela falou, justo agora, na semana do Dia das Mães, esse é o presente que você me dá. E quando ela fala isso, ela desmaia, né? Porque foi uma dor muito grande. Aquele filho que ela criou estava ali fazendo ela passar uma dor horrível, porque não é uma questão de vergonha, não, é a dor. Agora esse menino, adolescente, ele vai preso. Agora, o Dia das Mães, eu não vou ter meu filho aqui, porque ele fez uma coisa horrível, ele botou em risco a vida de um monte de pessoas. Eu não criei você para isso. Foi o que ela falou. Quantas feridas? E eu sempre falava assim, mas mesmo assim a mãe é aquela que sempre perdoa esse filho. Na porta da cadeia tem um monte de mãe lá, visitando seus filhos que fizeram coisas horríveis, mas essas mães estão lá. Até que um dia um aluno meu falou, a senhora está sempre defendendo as mulheres. Não é bem assim, não. Tem muita mulher aí também que não presta. E eu fiquei, como assim? Não? E aí eu vi na sala de aula, levantaram a mão as pessoas que tinham mães que realmente eram bem diferentes daquilo que eu achava que deveria ser, e quando pais estavam numa posição bem diferente daquelas que a gente geralmente acha. Então, hoje a gente vê que tem muito pai que é pai de verdade, tem muito pai que ama, que cuida e que está lá também na porta da cadeia. Depende muito realmente do ser humano, e não de se é um homem ou se é uma mulher, se é um pai ou se é uma mãe. Depende da pessoa que ama aquela pessoa, né? Então, nós somos feridos e nós ferimos nessa transmissão de valores e criação de laços. Como é que transmitimos os valores que queremos? Como foram transmitidos os valores para nós? Como é que foram criados os laços em mim? É de acordo com a forma que foram transmitidos esses valores e que foram criados esses laços, é que eu também faço a mesma coisa com a segunda família, que é a família que agora nós formamos. Que aí sim, nós escolhemos um. Um nós escolhemos, né? E incrível, quem está namorando, abre o olho, tá? A gente não casa por amor. E os pastores vão concordar comigo. A gente se casa por um monte de coisa, a gente se casa pelo ideal que a gente tem. Mas amar
A gente só ama quando a gente começa. Porque é quando a gente começa a conhecer os defeitos e que a gente, mesmo assim, quer estar junto. Mesmo assim, a gente consegue perdoar. Mesmo assim, a gente quer continuar. Mesmo assim, a gente quer lutar por essa relação. Aí é que a gente aprende a amar. Aí é que a gente realmente começa a amar. Porque eu começo a conhecer os defeitos e aí agora eu preciso, com todos esses defeitos, eu ainda preciso ver as qualidades e colocar elas como mais importantes, mais pesadas do que os defeitos. E aí eu decido realmente amar. Amar é um verbo, né? Amar é uma atitude. Amar é uma decisão que a gente toma. E a gente precisa resolver amar todos os dias da nossa vida. Eu quero amar, eu vou amar. Como fazer para amar? Olhar para o outro e falar: eu tenho que amar, eu preciso amar. O que tem de qualidade? Me prender à qualidade para poder resolver, decidir amar. Esse defeito tem algum motivo, irmãos? Tem motivo para os nossos defeitos. Os nossos pais nos criaram formando laços, transmitindo valores com aquilo que eles receberam, cheios de falhas. E nós, com todas essas falhas, também fizemos isso com os nossos filhos, que também vão fazer com os seus filhos, porque cada um dá o melhor que pode na criação dos filhos. Então, nessa transmissão de valores, criação de laços, nós erramos. Nós erramos. Mas se houve erro, tem que haver também o amor para haver o perdão. A base para que essas feridas sejam cicatrizadas, sejam curadas, é o amor. É o amor. Só o amor consegue fazer a gente cuidar da outra pessoa. Só o amor, porque sem amor a gente não consegue cuidar de ninguém. A gente só cuida do bebê porque a gente ama. Aí hoje a irmã Adriana estava falando que já está sentindo falta do bebezinho que dava um trabalho. Porque bebês dão trabalho. Como é que a gente sente falta ainda de um bebê que dá trabalho? Porque a gente ama. A gente ama. A gente sente falta. Os pais de filhos todos casados, o ninho vazio. Por que ninho vazio? Se os filhos davam trabalho, se estressavam, se a gente fala que são aborrecentes, por que ninho vazio? Porque a gente ama. Porque a gente ama. E por isso a gente cuida. E é esse amor que faz com que a gente cuide, é esse amor que faz com que a gente perdoe. Sem amor não tem perdão. E se não está havendo perdão, é porque não está havendo amor. Se eu não consigo perdoar o meu marido, é porque eu não estou conseguindo amar. E eu tenho que tomar a atitude de amar. E eu tenho que resolver, eu preciso amar. Eu preciso amar, porque eu preciso perdoar. A Bíblia fala que se eu não perdoar, Deus também não ouvirá as minhas orações, não perdoará os meus pecados. Os irmãos têm noção do que é isso? Deus não ouvir a nossa oração. Se eu não perdoar, Deus não vai ouvir a minha oração e não vai perdoar os meus pecados. E será que eu cometo a quantidade de pecados que aquele outro ser cometeu comigo? Será que eu erro só isso? Ou será que os meus pecados são muito maiores? Porque eu convivo com muitas pessoas. Quanto mais convivemos, mais erros cometemos, né? Então, nós somos feridos, mas nós também ferimos. Então, nós precisamos nos preocupar. Se alguém me feriu, e quantas vezes será que eu feri alguém? Quantas vezes será que você feriu seu pai? Quantas vezes será que você feriu sua mãe? Quantas vezes será que você feriu seu irmão? Quantas vezes será que você feriu seu filho? Quantas vezes será que nós ferimos uns aos outros? Quantas vezes será? Porque a gente lembra, geralmente, fala-se muito, né? Quem apanha não esquece, né? Mas quem bate esquece, né? Mas aí isso é real. Quando eu bato, eu esqueço, né? Lá em casa, de vez em quando, a gente fica nesses papos lá, né? Ah, a senhora batia. Nossa, como assim batia? Que isso? Não batia nada. Batia assim, né? E assim, mas claro que quem apanha lembra. Como não, né? Lembra, porque dói, né? Mas e quando a gente bate? Quando a gente bate, a gente também fez alguém sentir dor, né? E aí eu fui pensar agora a gente ainda está agora na Igreja Família Espiritual. Que aí eu quis saber também, vou pegar alguns conceitos da igreja como família espiritual. É uma instituição social e religiosa, composta por pessoas unidas por laços espirituais. Então, olha, ela é social
e religiosa. E ela é composta por pessoas unidas por laços espirituais. Precisamos ter laços espirituais. Compreendida como uma instituição responsável pela orientação espiritual, moral e ética dos indivíduos. É aqui que a gente precisa se preocupar com questões éticas. É correto? Não é correto? Devemos? Não devemos? Hoje estávamos conversando ali atrás sobre algumas coisas que aconteceram e que assim, poxa, mas nós precisamos compreender as pessoas, precisamos compreender a idade da pessoa, precisamos compreender a ação daquela pessoa. Então a gente precisa realmente entender por que será que o fulaninho faz isso desse jeito. Senhor, ajuda essa pessoa, cuida dessa pessoa. Se eu acho que é errado, Senhor, me ajuda a não reparar esse erro, porque tem outro erro em mim. Porque se eu estou vendo o erro do outro, mas em mim também tem um que eu não estou enxergando. Eu teria que andar com o espelho, e se a gente andar com o espelho, a gente vai tropeçar e vai cair. Então, se a gente não olha, porque a gente não consegue enxergar, mas alguém está vendo. Eu consigo ver os defeitos de quem eu estou olhando, mas quem está me olhando está conseguindo ver meus defeitos também? Então, todo mundo erra. E todo mundo precisa compreender o outro. Um pilar fundamental, olha só, gente, outro pilar fundamental. A família como instituição, pai, mãe, filhos, é um pilar. E a igreja é outro pilar fundamental também da sociedade. É um lugar sagrado para a transmissão de valores e a criação de laços fortes. A igreja como família espiritual, como é que ela é formada? A família tradicional, nós já vimos que é formada por pai, mãe, um homem e uma mulher se apaixonam, casam, têm filhos, pronto, formou uma família. A partir do amor, né? Que a gente acredita que é amor, e é o amor que vai manter realmente essa família, que vai sustentar. E a igreja, família espiritual, como é que ela é formada? Simplesmente pessoas vêm, eu quero ser membro agora dessa igreja, e você, e pronto, e um monte de pessoas como membros. Não. É por amor. É por amor. Mas que amor é esse? É o amor que Jesus Cristo, ele transmitiu para a gente. Como? Jesus Cristo, para que a gente fosse irmãos em Cristo, Jesus Cristo nasceu. E não foi fácil o nascimento de Cristo. Por que Jesus teve que nascer numa manjedoura? E se a gente parar para pensar, quando a gente faz uma peça e tal, a manjedoura é linda, é limpa. Né? Mas a manjedoura não era um lugar limpo, não é um lugar limpo. É um lugar que, se fosse para os meus netinhos nascer, eu não ia querer, porque eles poderiam pegar muitas bactérias. O lugar que o animal ele come, ele também evacua e ele também urina. Meus bebês nascerem num lugar desse, eu não ia querer. Então, Jesus ele nasceu no pior lugar, no lugar mais fácil de pegar um monte de doenças. Foi onde esse bebezinho nasceu, mostrando para a gente que ele ia nascer como o bebê mais humilde que podia existir na face da terra naquela época. Jesus Cristo, ele viveu, cada atitude dele era demonstrando que ele amava e tentava compreender todo mundo. E ele perdoava todo mundo. Todas as pessoas que viam a Jesus, independente do pecado, ele perdoava e ele amava. Era por causa do amor que ele perdoava. E Jesus, o tempo todo que ele viveu aqui, e a gente, como cristão, a gente precisa realmente tentar ser pequenos cristos, né? Então a gente precisa olhar o outro e amar e perdoar. Foi assim que Jesus nos ensinou. Ele amava e ele perdoava. Ele perdoou até aqueles que crucificaram ele. Ele perdoou todos. Ele tentava mostrar, olha só, você vai fazer isso. Não, não vou não, fazia. Mas ele tentava mostrar e mesmo assim ele não falou, eu vou morrer por esses, mas por aquele lá não, tá pai, ó, tira ele da lista. Não foi assim, ele morreu por todos. Então, Jesus Cristo, ele nasceu, ele viveu, ele morreu. E a morte de Jesus, ela não foi uma morte qualquer. Jesus morreu da pior forma na época. Só os piores bandidos morriam crucificados na cruz. Não foi uma morte fácil, foi uma morte com muita dor. Foi uma morte vergonhosa. Foi a pior morte. Quem entregou Jesus foram aqueles que deveriam realmente mostrar que ele era o Cristo. Foram os líderes religiosos que entregaram Jesus. E Jesus morreu sofrendo dores horríveis ali na cruz, derramando todo o seu sangue. E é esse sangue que limpa os nossos pecados. Por amor, Jesus Cristo ressuscitou. E aí é que ele venceu a morte
e trouxe para a gente a vitória. Então, nós não somos irmãos em Cristo por um motivo pequeno, por nenhuma futilidade. Nós somos irmãos em Cristo porque Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, para assim nos resgatar e nos fazermos irmãos. Irmãos, esse versículo está aqui, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Está em Romanos 5:8. Eu fico pensando, como é incrível Deus, Ele ter escolhido mandar o seu Filho para vir aqui, para nascer, para viver, para morrer, para ressuscitar, para assim fazer com que todos nós tivéssemos condições de irmos morar no céu com Ele. E é incrível que meu pai e minha mãe são meus pais, mas eles também são meus irmãos. E eu não sei qual a lembrança que nós teremos quando formos para o céu, mas eu sei que nós somos irmãos em Cristo. E que todos nós aqui somos irmãos em Cristo, independente da intimidade que a gente tem aqui, um com o outro, nós somos iguaizinhos para Cristo. Eu me peguei em uma oração que eu clamava por um dos meus filhos, e eu clamava, Senhor, 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 chorando. Irmãos, na hora, Deus colocou no meu coração, e os outros? E os outros? E os outros que estão na mesma situação? E aí caiu em mim a ficha de que Deus ama todos. Deus quer que cada um de nós conserte os nossos erros. Deus quer que cada um de nós olhe o que estamos fazendo de errado e que conserte os nossos erros. Deus quer que cada um de nós deixe nascer o amor verdadeiro, o amor de Cristo, possa entrar na gente de tal forma que a gente consiga perdoar o outro para sermos perdoados também. Deus, quando olha para a gente, Ele nos vê como todos iguais. Ah, o pastor, ele é o líder. Sim, ele é o líder. Mas já foi o pastor Joni o líder. O pastor Joni foi o líder desta igreja durante um tempão. Agora é o pastor Denilson. E eles são irmãos em Cristo. Independente do tempo que um ou que o outro ficou ou ficará, são irmãos em Cristo da mesma forma que nós. E cometem erros como nós cometemos. Todo mundo comete erro. Por isso que nós precisamos olhar uns para os outros com compaixão. Saber que o pastor vai errar, que o irmão vai errar, que meu maridão vai errar, que meu filho vai errar, que você vai errar e que eu vou errar. E que nós precisamos nos amar para conseguir nos perdoar. O que será que levou essa pessoa a fazer isso? Não sabemos. Queremos estar no lugar dessa pessoa? Melhor não. Melhor não, porque sabemos qual foi a dor, o que levou essa pessoa a tomar determinada, obrigada, irmão, a tomar determinada atitude que a gente acha horrível, como aquele menino. O que será que levou aquele menino a fazer aquilo? Aquele menino que foi assaltar aquelas pessoas, o que será que levou? O que será que leva uma pessoa a fazer coisas tão terríveis? O que será que ela já passou que ninguém nem sabe? Precisamos aprender a perdoar e deixar a vingança na mão de Deus. Como conviver criando laços entre nós? Aí, irmãos, eu vou ler Efésios 4, que diz assim. Eu vou ler na minha tradução, os irmãos podem acompanhar aí, espero que seja igual. Por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Isso é para vocês. Lembra, família são vocês. Família sou eu, cada um de nós aqui. Então, o que está escrito aqui é para você. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportar não é, eu tenho que suportar, né? Eu suporto a Martinha. Não, suportar é ser suporte. É ser suporte. Não está bem, eu vou conversar. Eu vou ouvir. O que está acontecendo? Nossa, hoje... Nossa, está tão agressivo. O que está acontecendo? Se não dá para ficar perto, saio, mas vou orar. E depois vou perdoar. Porque naquele momento aquela pessoa não estava bem. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês. É a paz de Cristo que une, não é qualquer paz. A união que o Espírito dá, quem une a gente é o Espírito de Deus. Há um só corpo, um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Deus chamou você para essa esperança. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo.
E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu, como dizem as Escrituras Sagradas. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus. Ou seja, ele morreu, mas ele ressuscitou, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda muitos outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, essa família. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Quando a gente se machuca, é difícil de andar, machucou o dedinho do pé pequenininho, é difícil de andar, a gente sente dor o tempo todo, a gente faz de tudo até para não andar. Às vezes tem até que imobilizar aquele dedinho pequenininho, tão pequenininho. O que causa o câncer é uma célula que se nega a trabalhar. Percebe que não há maior ou menor num corpo, como também não há maior nem menor no corpo de Cristo, na igreja. Todo mundo é importante. Agora, qual é a tua parte? Você está se negando a trabalhar? Qual é a sua parte? Quem é você no corpo de Cristo? Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele, como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Quantos desejos enganosos nós temos? E que depois a gente se arrepende, depois passa. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Irmão, sempre Deus vai mostrar para a gente que é o sentimento, é o amor racional que faz com que a gente tenha a atitude que Deus quer que a gente tenha. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Quando a gente se afasta, a gente perde a alegria da salvação. E quando a gente começa a se envolver de coração, a perdoar, a gente sente uma coisa tão leve, né? Porque a gente tem de volta a alegria da salvação. E isso não tem como a gente fazer se a gente não permitir que o Espírito de Deus realmente entre e nos abasteça de amor. Por isso, não mintam mais. Cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Se nós dissermos a verdade, conseguiremos nos perdoar melhor. Olha, eu realmente naquele momento eu estava muito mal, então me perdoe. Olha, que legal, né? Nossa, não sei o que deu em mim. Poxa, Ruth, mas já é a terceira vez que você faz isso, então não sei o que acontece comigo. Vamos orar mais então? Vamos ajoelhar, porque 3 vezes já não é a mesma coisa, né? Mas vamos ajoelhar então e vamos orar mais, porque, poxa, eu estou toda hora fazendo isso. Nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. O sentimento ruim, a gente fica pensando coisas.
A gente fica pensando coisas, a gente maquina vingança. Mulheres, né, tem hora que a gente pensa, né, ele fez isso, né, vai ver só. Né, meninas, é terrível, tem hora, né? Mas a gente não pode maquinar o mal. Nisso os homens são mais, né, tranquilos, né? Já é mais difícil um homem maquinar o mal, né? Mas a gente às vezes, não, deixa ele comigo. Não vou fazer aquela comida, não vou arrumar, não vou fazer, não vou deixar roupa, enfim, né? Umas vingançazinhas, né? Só pra, né? Mas a gente não deve maquinar o mal, né? Estou magoada e vou falar, estou magoada com você. Você falou isso, você fez aquilo, você não fez aquilo. Você não falou aquilo que eu queria ouvir. A gente precisa falar. A melhor coisa no relacionamento conjugal é falar. Eu quero ouvir, eu te amo e você não tem falado. Como assim você saiu sem me dar um beijinho? A gente tem que reclamar, tem que falar. Melhor do que fazer biquinho e ficar maquinando, né? Vou me vingar. Não, a vingança não é de Deus. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que façam mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. É difícil. Da boca do homem sai maldição e sai bênção. Vamos procurar que saiam mais bênçãos e que as maldições elas sejam filtradas e que elas não saiam. Nós podemos nos abençoar muito mais, nos fortalecer muito mais, se vivermos em amor. Mas nós acabamos nos destruindo uns aos outros quando a gente não permite que esse amor floresça. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, gente. Quando a gente fica magoado um com o outro, tem noção de que nós estamos entristecendo o Espírito de Deus? Por isso que a hora de perdoar é agora? Por isso que a gente não pode esperar? A gente entristece, a Bíblia fala, entristece o Espírito de Deus, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Você tem o Espírito de Deus em você, não entristeça esse Espírito. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Porque através de Cristo, Deus perdoou os nossos pecados e continua perdoando os nossos pecados. Nós precisamos conviver, precisamos criar laços. E como é que vamos conviver? Como é que vamos criar laços? Eu acho que já falei aqui, não sei, a história dos porcos espinhos, que veio o inverno e aí começou a morrer muitos porcos espinhos, porque quando eles se aproximavam, eles se machucavam, mesmo sem querer, um espetava o outro. Então eles começaram a manter distância. Não, nem vou chegar perto porque, né, eu vou te machucar, você vai me ferir, na verdade, né? Então começaram a morrer, porque eles precisavam se aquecer. E agora? Como é então que a gente vai fazer para resistir ao inverno? Então eles resolveram se aproximar com cautela, olhando para os seus espinhos, para que seus espinhos não machucassem os outros e prestando atenção no espinho do outro também, para evitar que aquele espinho o machucasse. Assim precisa ser a nossa vida também. Nós temos espinhos e machucamos, e também somos machucados, mas precisamos viver juntos e precisamos tentar conviver tanto em família tradicional como em família espiritual. Precisamos viver, precisamos conviver. E a base é o amor. Só pode perdoar quem tem o verdadeiro amor. Não tem como perdoar se não tiver amor, gente. Não tem como. Quem tem a essência deste amor, a essência desse amor é Jesus Cristo. Você tem a essência desse amor? Você tem o Espírito de Deus em você? Você conversa com Deus? Você pede a Ele para mostrar para você? Você pede a Ele para mudar você? Você pede a Ele para tirar de você aquilo que não está agradando a Ele? Você ora e pede a Ele: Senhor, me ajude a perdoar com teu perdão. Porque é difícil, como a Marta falou aqui na frente, é difícil. Não é fácil, perdoar não é fácil. Porque quando eu tenho que perdoar é porque me fizeram sofrer. Você não precisa perdoar quem não te fez sofrer, você tem que perdoar quem te fez sofrer. E isso é difícil. Mas, da mesma forma que Deus nos manda perdoar, Ele nos manda amar.
E ele fala que o mandamento é esse. A essência de Deus é o amor que Cristo veio e demonstrou. Não há maior amor do que esse. De alguém passar por todas as coisas piores por quem não está nem aí para ele. Por alguém que ele nem conhecia, porque ele nem nos conhecia ainda, e ele morreu por todos nós. E ele fala na Bíblia, por esses e por aqueles que ainda hão de vir, Jesus orou por nós. Então foi por mim, foi por você. Você tem a essência desse amor? Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou. Amar, perdoar, é uma atitude, é uma decisão que eu tenho que tomar e que você precisa tomar. Ele te perdoa e você consegue perdoar? Marido, você consegue perdoar sua esposa? Você consegue passar um apagador em tudo que aconteceu de ruim? Vamos lá, perdoa, deixa tudo para lá. Esposa, consegue perdoar o teu marido? Ah, ele não deu presente. Fala para ele que tu quer. Agora eu dei para falar, eu quero, nossa, amei isso, quero outro e tal, né? Ah, vamos falar o que a gente quer, vamos falar. Olha, quero. Vamos lá, me dá. Poxa vida, você não está fazendo isso, você fazia, eu gostava tanto, vamos falar. Você consegue perdoar o seu marido? Filho, você consegue perdoar seus pais? Pais, vocês conseguem perdoar seus filhos? Irmãos, vocês conseguem perdoar seus irmãos? Pensa, quantas vezes essa pessoa fez mal a você? Foram tantas vezes? Ah, foi 2 vezes, mas foi pesado. Tá, mas foi 2 vezes. E por que foi tão pesado? O que será que está acontecendo com essa pessoa? Às vezes, quem mais faz alguma coisa, quando a gente vai ver, essa pessoa tem muito mais dores dentro dela do que a gente poderia imaginar. Por isso que Deus fala pra gente que é pra gente perdoar, porque Ele sabe de tudo o que acontece com todo mundo. Mas eu não sei o que acontece com você e você não sabe o que acontece comigo. Mas o nosso Deus sabe. Por isso que Ele fala que é pra gente amar e perdoar. Vamos cantar agora Sonda-me, Senhor? E durante esse cântico, para terminar, eu gostaria que você pedisse realmente a Deus para que Deus possa sondar você. Que Deus possa estar sondando, estar tirando tudo aquilo que tem, que você está sentindo, as mágoas, as raivas, e que você possa estar pedindo a Ele que lembre a você o que você não consegue perdoar, por que você não está conseguindo perdoar. Peça a Deus nesse momento para te perdoar por não conseguir perdoar e para Ele te dar amor, muito amor, para você conseguir perdoar. Que Deus possa nos abençoar. Jesus um dia vai voltar. Ele um dia vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai sondar o nosso coração mais uma vez e vai nos julgar de acordo com aquilo que nós tomamos atitude de fazer ou de não fazer. Hoje nós temos a oportunidade de perdoar. A hora de perdoar é agora. A hora de você perdoar é agora. Então, cante, sonda-me, Senhor, e que Ele possa ver tudo aquilo que há dentro de nós e que Ele possa nos encher do amor dEle.